Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez, seu professor de língua portuguesa preparatório para concurso público. E você está assistindo mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, eu quero falar a respeito da vírgula e a diferença entre explicação e restrição. Como você já deve estar acostumado, normalmente eu venho aqui neste final de semana justamente com aquilo que normalmente eu experimento durante a minha semana, na prática desse ensino da língua portuguesa. E essa semana ocorreu novamente uma dúvida a respeito dessa maneira como o concurso público ele conduz questões afirmando a respeito de explicações e conduzindo também afirmando a respeito de restrições, tá? Pois bem, então isso gira em torno do quê? Bom, na verdade gira em torno da oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva, ela tem valor de adjetivo e ela pode ser restritiva ou explicativa. Agora, ela é antecedida por um elemento chamado pronome relativo. Note, a oração subordinada adjetiva, ela não pode ser antecedida por nenhum tipo mais de conjunção. Ela não pode ser conjunção integrante, não pode ser pronome interrogativo. Ela tem que ser antecedida pelo pronome relativo. O problema é que pode ser o que, pode ser o quem, pode ser o qual, a qual, cujo, onde, como, quanto. Quer dizer, são muitos os pronomes interrogativos, ou melhor, os pronomes relativos que podem ser empregados. Em outro momento, a gente pode conversar a respeito, porque cada um tem uma função específica, tá? Agora, voltando para a questão, é uma oração subordinada que pode ser, uma oração subordinada adjetiva que pode ser restritiva ou pode ser explicativa. Então, o que eu fiz? Eu coloquei dois exemplos aqui. Não pense em você que eu errei, tá? Na verdade, são duas frases, e as duas frases comunicam coisas completamente diferentes. Então, notem, educadores que admiram os esportes incentivam sua prática. E aí eu fiz um exemplo de uma explicativa. Educadores que admiram os esportes incentivam sua prática. Bom, eu sempre gosto de brincar em sala de aula, vou brincar com você também. Você não precisa ser um as da gramática para você entender a diferença de uma para outra. Ela é visível, tá? Então você pode até configurar isso como regra. É uma regra, tá? A restritiva, ela não tem vírgula, tá? Ela não apresenta vírgula. Já a explicativa, ela é obrigada a apresentar-se com vírgula. Então ela tem vírgula. Agora, o fato de uma ter vírgula e o fato da outra não ter vírgula vai incidir imediatamente na interpretação da frase. Porque o fato dela ser restritiva e não ter vírgula vai fazer com que exista um grupo e eu vou isolar do grupo. Então ela isola do grupo. Já a explicativa, ela vai ter duas configurações, dois caracteres, tá? Ela pode ou generalizar, que é o que normalmente a gente usa com esse valor da generalização, ou então ela pode explicar, ela explica algo pré-estabelecido. Aí você fala para mim, Gessé, explicativa, ela explica? Sim, meus amigos, mas eu vou mostrar para você, é algo sempre que está pré-estabelecido, é como se fosse um consenso, algo irrefutável. Tá, mas, claro, ela interfere na interpretação. Então, foi a dúvida dessa semana. A vírgula vai interferir na interpretação? Vai. O fato dela não ter vírgula a configura como restritiva e você vai ter que interpretá-la partindo desse ponto da restrição. Então notem, na hora que eu falo que os educadores que admiram esportes e não colocam a vírgula, eu vou estar deixando entender o quê? Que só os educadores que admiram os esportes incentivam sua prática. Então eu parto da seguinte questão, pode haver os que não admiram. Então, pode existir os que não admiram, tá? Agora, na hora que eu coloco a vírgula, eu digo educadores que admiram esportes. Então, eu estou partindo de uma premissa. Parte da premissa que todos os educadores admiram esportes e, assim, consequentemente, incentivam a sua prática. Entende? Então, a vírgula interferiu no significado. O fato dela ser restritiva e o fato dela ser explicativa. Mais um exemplo? Mais um exemplo. Me acompanha aqui. De novo, ela é restritiva, então eu vou colocar o aluno que estuda aprende, tá? Ou então eu coloco a seguinte frase que vai ser explicativa. O aluno que estuda aprende. Bom, sempre lembrando, a restritiva ela nunca terá vírgula e a explicativa sempre terá vírgula, tá bom?
A restritiva, ela sempre vai isolar do grupo. Tem um grupo e eu isolo, eu restrinjo. Já a explicativa, ou eu generalizo, ou explico algo pré-estabelecido, tá? Bom, na hora que eu falo que o aluno que estuda e não usa o vírgula, o que eu estou deixando entender? Que só os alunos que estudam vão aprender. Isto é, haverá aqueles que não aprenderão, tá bom? Muito bem. Agora, na hora que eu coloco a vírgula, eu parto da seguinte premissa, que todo aluno estuda. Então, consequentemente, o aluno aprende. Então, houve uma generalização. Eu parto do pressuposto, né? Normalmente até eu brinco, né? Em sala de aula, né? A primeira é o Brasil, a segunda é a Finlândia, né, cara? Porque na Finlândia todo mundo estuda, então você parte do pressuposto que todo mundo estuda, consequentemente todo mundo aprende. E aqui, somente aquele que estuda, somente aquele que corre atrás, somente aquele que se supera, é aquele que realmente aprende. Então, eu tenho duas interpretações. Aí, você olha para mim e fala assim, mas sempre vai ser assim? Uma, eu posso usar a vírgula, o outro posso não usar a vírgula? Então, realmente aqui deu certo. Aqui eu não coloquei a vírgula, aqui eu coloquei a vírgula. Aqui dá a entender uma coisa e aqui dá a entender outra coisa completamente diferente, tá? Agora, vai existir a circunstância em que se você colocar a vírgula, vai ficar errado. E vai ter a circunstância que se você não colocar a vírgula, vai estar errado. Tá? Ó, repetindo. Se você colocar a vírgula, vai estar errado. Se você não colocar, vai estar errado. Como assim, Gessé? Vamos tentar? Eu faço a frase. Os homens que são mal educados não deveriam dirigir. E aí o que eu faço? Eu coloco a vírgula. E digo, os homens que são mal educados não deveriam dirigir. E aí eu digo para você, a frase está errada. Por quê, Gessé? Porque na hora que você usou a explicativa aqui com a presença da vírgula, você está afirmando o quê? Você está generalizando. Você está dizendo que todo homem é mal educado e, portanto, não deveria dirigir. Os homens que são mal educados, então só as mulheres deveriam dirigir. Nenhum homem pode dirigir. Entendeu? Então, a frase estaria correta se nós tirássemos a vírgula. Tá bom? Aí você iria restringir que somente aqueles que são mal educados. Quando você coloca a vírgula, você dá a entender que todo homem é mal educado. Os homens que são mal educados não deveriam dirigir, tá? Então a frase com a vírgula fica errada, tá bom? Agora, eu vou fazer uma frase e não vou colocar a vírgula. E é muito importante que você entenda agora que a vírgula não faria o elemento da generalização. Tá certo, ela faria também, mas ela está explicando algo pré-estabelecido. Notem, o homem que é mortal, tá? Eu deixei sem vírgula. Por quê? Porque no primeiro momento, você pode entender da primeira frase que eu dei como exemplo, da seguinte forma. Tá bom, Gessé, você colocou a vírgula. Mas quem que ia lembrar de colocar essa vírgula, Gessé? Beleza. Então, vamos supor que você esqueça a vírgula aqui. Você esqueceu, você deixou sem vírgula. A frase ela vai ficar errada. Porque se ela fica restritiva, o que você vai começar a entender? Ela dá a entender que há algum homem por aí, andando por aí, que não é mortal. E nós sabemos que todo homem é mortal. Então essa frase, para que ela seja corrigida, ela deveria vir obrigatoriamente com vírgula. Por quê? Porque isso é uma verdade pré-estabelecida. Todo homem é mortal. Então a vírgula como elemento que interfere na interpretação. Se ela é restritiva, ela não tem vírgula. Se ela é explicativa, ela é obrigada a ter vírgula. Nesse primeiro caso está errado, porque eu coloquei a vírgula. Colocando a vírgula, o que vai dar a entender? Que todo homem é mal educado. Isso não é verdade. Agora, na segunda, eu tirei a vírgula. Então, o que eu estou dando a entender? Que existe somente o homem que é mortal deve pensar na manhã. E não é assim. Todo homem é mortal. Isso é uma verdade pré-estabelecida. Gessé, como é que isso cai lá no concurso público? Então, celebrando aí, né, essa maratona CESP, né, agora que provavelmente vários concursos, já falei isso aqui no canal, vários concursos podem vir agora e provavelmente concursos que são tradicionalmente de banca CESP. Então notem aqui a frase que foi retirada do enunciado. Vamos lá. No fim, tinha um pequeno armarinho. Sempre tivera lojas que fossem frequentadas principalmente por mulheres, na rua Senhor dos Passos. Pois bem, linha 1 e 2, tá? Linha 1 e 2. A oração adjetiva, lojas que fossem frequentadas principalmente por mulheres.
apresenta valor explicativo. Ora, se ela fosse de valor explicativo, ela deveria ter obrigatoriamente vírgula. Ela não tem. Você vê? A condição da questão, ela é normalmente até simples. Se a pessoa, por exemplo, não tem esse tipo de orientação, ela vai querer voltar aqui, provavelmente lá no texto, e tentar achar a explicação tal, e falar, mas deve estar explicando mesmo, e marca qualquer coisa, sendo que o negócio é mais simples. Então lembra, ela não tem vírgula, então ela não é explicativa, ela é restritiva. A afirmativa CESP está errada. Tudo bem? A questão está errada. Uma outra para você ver como isso é muito mais simples. Vem todo o texto, eu quero ler só o segundo período aqui, ou melhor, o terceiro período aqui, me acompanha. Ó, Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu, e se firmou como crítico de projetos governamentais de graves consequências ambientais, como a construção da estrada na região amazônica. Muito bem. O termo onde, linha, aqui deu linha 7, por quê? Porque normalmente, né, vai estar, o correto é aqui, linha 3, tá? Introduz oração adjetiva de sentido explicativo. Notem que o onde, como você viu lá no primeiro slide, o onde pode ser pronome relativo. Notem que eu tenho vírgula aqui, e a vírgula que eu chamo de vírgula de entrada e vírgula da saída. Duas vírgulas, o elemento está entre vírgulas, tá? E ele fala, a oração que está introduzida pelo onde, que seria onde nasceu, é a oração adjetiva de sentido explicativo. Ora, ela está com vírgula, então a afirmativa está correta. Por quê? Porque havendo, é simples assim, e é isso que você tem que decorar. Ela, tendo vírgula, ela é explicativa, vai ter o poder de generalizar ou vai explicar algo pré-estabelecido, tá? Ela não tendo vírgula, ela é restritiva e ela vai sempre generalizar. Tudo bem? Mais um tópico sobre vírgula. Espero que você tenha gostado, tá bom? Fique atento aos outros vídeos do canal, tá? Coloque aí se você gostou, tá? Ajuda, incentiva o canal a ganhar relevância. Então coloque aí o seu like. Se você não gostou, não tem importância. Pode pôr seu dislike, não tem importância quanto a isso, tá? Compartilhe o canal, se inscreva no canal e se prepare para o seu concurso público. Eu, o professor Gessé Cortez, vou estar aqui sempre, todos os domingos, com um vídeo novo, dando aqui algumas dicas, algumas observações a respeito de gramática. Esse foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada. Um abraço e até a próxima.